Bom dia, alunos do 8º ano da Escola Estadual Professor Joaquim José de Oliveira. Hoje é dia de estudar matemática. Vamos dar continuidade às atividades do PET 5, semana 2, apostila, página 23 a 25. Unidade temática, grandezas e medidas. Objeto de conhecimento, área de figuras planas, área do círculo e comprimento de sua circunferência. Conteúdo relacionados, medida de área, volume e capacidade. Dando continuidade, então, sobre o assunto de grandezas e medidas, nós vimos na primeira semana como fazemos para transformar a medida de comprimento, que a nossa unidade padrão é o metro, os múltiplos e submúltiplos. Nós vimos ainda medida de área, no caso é o metro quadrado, vimos os múltiplos e submúltiplos, e essa semana nós vamos trabalhar com unidade de massa. Então vejam no quadro aí, de acordo com a explicação. Massa. O que é massa? Massa é uma grandeza escalar não negativa, que mede a quantidade de matéria presente num corpo. A unidade padrão é o quilograma, que é representado abreviadamente por kg, que é o símbolo do quilograma. Então nós temos aí no quadro, o múltiplo e os submúltiplos. Então nós temos a grama. A partir da grama à esquerda nós temos os múltiplos, que é o decagrama, hectograma e quilograma. Depois o submúltiplo, decigramas, centigramas e miligrama. Não é isso? Então, se você vai de uma unidade maior para uma menor, nós devemos multiplicar por 10. Quando você vai da unidade menor para uma maior, nós dividimos por 10. Veja os exemplos. 8 quilogramas, para transformar para gramas. Então, 8 quilos. 1 quilo é igual a quantos gramas? É igual a 1000 gramas. Então, 8 vezes 1000 é igual a 8.000 gramas. Ou seja, o 8 está aqui na classe do quilo. Aí, se eu multiplicar por 10, nós vamos obter quanto? 80. Se eu multiplicar mais uma vez por 10, nós vamos ter 800. Mais uma vez por 10, nós vamos ter 8.000 gramas. Certo? Outro exemplo. 350 gramas. Analisam bem. Olha lá, 350. Então a vírgula está aqui, ó. Se eu multiplicar uma vez por 10, então vou ter 3.500. Mais uma vez por 10, 35.000. Mais uma vez por 10, nós vamos ter o miligrama, que é igual a 350.000 miligramas. Certo? 500 gramas. 500 gramas está onde? Então vejam bem. 0 no G, 0 no DAG e 5 no HG. Aí que é KG, que é o quilograma. Então, vejam bem, no caso aqui, nós vamos pegar a unidade menor para uma maior. Então, nós vamos dividir por 10. Então, mandar uma vírgula para a direita, para a esquerda. Mais uma vez, uma casa. Aí nós temos mais uma vírgula, quilograma, 0,500, que é a mesma coisa que 0,5. Os dois zeros nós podemos abandonar. Correto? Não se esqueça, multiplicar por 10 é deslocar a casa para a direita. Dividir por 10, desloca-se a casa para a esquerda. Correto? Lembraram? Então, recapitulando. Indo da unidade maior, transformar para a unidade menor, nós devemos multiplicar por 10
ou por 100, ou por 1000, por 10.000, por 100.000 ou por 1.000.000. Agora, da unidade menor para a unidade maior, nós devemos dividir por 10, por 100, por 1000, por 10.000, por 100.000 ou por 1.000.000. Ok? Primeira atividade. No fundo de um lote de 30 metros de comprimento e 12 metros de largura, construiu-se um galpão no formato quadrado de lado medindo a metade da largura do terreno. Então nós temos a figura aqui, ó. Então nós temos o lote lá. Então o que está dizendo? Que no fundo desse lote de 30 metros de comprimento por 12 metros de largura, construiu-se um galpão de forma quadrada. Então o galpão aqui, ó. Não é isso? Então aqui está a frente, aqui está o fundo. Certo? Nós temos uma área livre de amarelo e temos uma área verde que foi destinada para cultivo de uma horta. Então as dimensões do terreno, ó, 30 metros, né, de comprimento por 12 metros de largura. E o galpão tem a metade, né? Tem uma forma quadrada medindo a metade da largura do terreno. Então vejam bem, se a largura é 12 metros, a metade de 12 é quanto? São 6 metros, certo? Se é quadrado, todos os lados medem 6 metros. O comprimento é 30 metros. Vejam bem, qual que é o valor de y? Né? Então, o valor de y aqui é 30 menos 6, que é esse lado aqui do quadrado, ó. Né? 30 metros vem até aqui, ó. Então aqui tem que tirar o lado do galpão. Então é 30 menos 6, que dá quanto? 24 metros, certo? Então aqui nós temos todas as dimensões. O y, que é 24, o x, que é igual a 6, a largura total é 12, o comprimento total é 30. Então, vamos agora, depois de analisados, né, vamos às respostas das perguntas aí, ó. Responder as perguntas. Letra A. Qual é a medida do perímetro e da área do lote e do galpão? Ele está perguntando o perímetro e a área do lote. E depois, perímetro e a área do galpão. Né? Então, vamos por parte. O que é perímetro? Então, nós já vimos que perímetro é a soma da medida dos lados da figura. Então, essa figura aí, primeiramente, ela é retangular, né? Então, ela tem dois pares de lados iguais. Então, perímetro é a soma das medidas dos lados. Então, nós vimos que ela mede quanto? 30 por 12, né? O lote. Então, o perímetro vai ser o quê? Esse lado mais este, que é igual a esse, né? E a frente e o fundo são iguais. Então, se você somar, quanto que vai dar? Só que ele pediu em metros e depois ele pediu em centímetros. Não é isso? Lembrando que 1 metro é igual a quantos centímetros? 100 centímetros. Não é isso? Porque metro vai para decímetro, depois centímetro. Então, tem que multiplicar 2 vezes por 10. 10 vezes 10 são 100. Né? Então, você vai adicionar, correto? E depois você vai completar aqui o perímetro do lote em metro e depois você vai transformar de metro para centímetro. Então, aqui você vai pegar esse valor que você encontrar aqui e multiplicar por 100. Né? Aí é o valor aqui vezes 100. É isso? Área do lote. O que é a área? A área do retângulo, como que nós calculamos? Base vezes altura, ou comprimento vezes largura. Então, a forma da área é essa. Base vezes altura. Então, a base é quanto? E a altura? É a medida do lado. Né? Então, se você multiplicar,
você vai achar o quê? A área em metros quadrados. Agora, e para você transformar em centímetros quadrados? Lembre-se que quadrado, então 10 ao quadrado. Né? Cada múltiplo sobre múltiplo é o quadrado. Então, no caso, você vai multiplicar duas vezes. Então, é 100 vezes 100, que dá igual a quanto? 100 vezes 100, que é igual a 10.000, né? Então, o número que você encontrar aqui, para você transformar em centímetros quadrados, tem que multiplicar por 10.000. Perímetro do galpão. Então, qual que é o perímetro do galpão? Então, você já viu que ele mede quanto? X, que é metade de 12, que é igual a 6. Então, no caso, né, cada lado mede 6. Então, o perímetro é a soma dos quatro lados. Os lados são todos iguais. Basta você fazer 4 vezes, aí você vai achar o valor, que é o perímetro do galpão. Esse deve ser transformado também em centímetro. Então, de metro para centímetro, multiplica por 100. É isso? A área do galpão, ele mede quanto? O lado. É 6? Como calcular a área do quadrado? É lado ao quadrado, que é a mesma coisa que lado vezes lado. Então, se o lado mede 6, então é 6 ao quadrado. Aí você vai achar a área do galpão. Para transformar de metro para centímetro, basta você pegar o resultado aqui e multiplicar por 10.000. Letra B. Qual é a porcentagem da área que o galpão ocupou em relação à área total do terreno? Então, note bem, você já tem a área total do terreno, né? Então, está perguntando o quê? Qual a porcentagem da área do galpão? A do galpão também você já tem, então você já tem essas medidas aqui. Então, basta você pegar o quê? A área do galpão e dividir pela área total, né? Aí nós vamos ter que analisar o quê? Que a fração que der aqui, ó, que é a área do galpão sobre a área total, né? Então, área do galpão dividido pela área total. Note que porcentagem, o denominador tem que ser quanto? 100. Então, você vai transformar o denominador que você encontrar aqui em uma fração centesimal. Analise bem o seguinte, que às vezes até ultrapassa de 100. Aí você vai ver se é possível você simplificar essa fração por um determinado número. Que aí fica mais fácil de você depois achar a fração equivalente e transformar o denominador novo em uma fração com denominador 100. Tá ok? Letra C. O dono do lote deseja montar uma horta ao lado do galpão, que ocupa a outra metade do lote, conforme mostra a figura. Qual é a medida do perímetro e da área da horta? Então, a horta é a verde. Então, é esse intervalo aqui. Vejam bem que nós temos. O comprimento é 30 e aqui a metade mede quanto? 6, né? Então, agora você vai calcular o perímetro somente da horta. Então, aqui é 2 lados de 30 e 2 lados de 6. Perímetro soma. Área multiplica este lado por esse. Ok? Um detalhe. Ele pediu o perímetro em metro e depois em centímetro. Então, depois de metro, você transforma em centímetro. Mesma coisa a área, né? Ele pediu em metros quadrados e depois em centímetros quadrados. Basta você analisar os procedimentos. Pode voltar lá na unidade 1, atividade da semana 1, e ver o quadro lá, como se faz para transformar metro para centímetro, ou metro quadrado para centímetro quadrado também. Letra D. Escreva a expressão algébrica com x e y para representar a medida do perímetro e da área livre que sobra no lote, que é o retângulo mostrado na figura acima. Depois substitua x pela medida do lado do galpão e encontre o valor de y em metros para calcular a área e o perímetro da figura livre.
Então note bem que lá no início eu já passei para vocês, né? Quanto que vale Y. E nós sabemos também quanto que vale quem? X, né? Então agora ele quer a área livre. Primeiro ele quer a expressão. Como ficaria a expressão aqui, né? Aqui mede x, então esse lado aqui também mede x, ó. Como ficaria o perímetro? Esse aqui mede y, aqui também mede y. Expressão algébrica, então seria y mais x e mais x. Termos semelhantes adiciona e deixa do jeito que está, né? Aí no caso ia ficar como? 2x mais 2y. Correto? Não precisa nem colocar em evidência, porque o 2 poderia colocar em evidência, mas não há necessidade, né? Agora, para você calcular a área, uma vez você sabendo o valor de x, vale quanto? 6, né? Olha o perímetro. Mais o y, que vale quanto? Nós vimos que vale 24, que é 30 menos 6. Aí você tem o perímetro. Resolve a multiplicação, depois você adiciona, né? Para calcular a área, como se faz? A área é igual comprimento vezes a largura. Então aqui mede 6 por 24. Então basta fazer 6 vezes 24. Ok? Letra I. Depois da terra pronta para ser plantada a horta, o dono separou um pacote de 100 gramas contendo semente de tomate. Se o peso de cada semente é de aproximadamente 0,05 gramas, quantas sementes há no pacote? Então veja bem a situação, né? Então depois da terra prontinha já para ser plantada a horta, o dono separou um pacote com 100 gramas de semente. Cada semente pesa 0,05 gramas. Então está perguntando quantas sementes há no pacote. Então você vai analisar, né, que você tem um pacote. Esse pacote pesa 100 gramas. E ele está cheio de semente. Cada sementinha é 0,05 gramas. Então qual que é o procedimento para você fazer para descobrir quantas sementes há nesse pacote? Basta você fazer o quê? Dividir o peso, né? Que é 100 gramas, por 0,05 gramas, que é o peso de uma semente. Então, você vai analisar o quê? Que tem vírgula. Então, a primeira coisa é você tirar a vírgula. Para tirar, tem que acertar as casas. Então, ó, 100 com duas casas. Por quê? Aqui é 0,05. Então, duas casas aqui, duas casas aqui. Abandona a vírgula. 0 à esquerda não vale nada. Então, ficou quanto? 10.000 dividido por 5. Aí você divide que você vai achar quantas sementes há no pacote. Atividade 2. Existem diversas modalidades no esporte que contribuem para uma pessoa manter seu índice de massa corporal, que é o IMC, né? Índice de massa corporal. I, índice, M, massa, C, corporal. Dentro do padrão. Peso ideal conforme mostra a figura abaixo. Calcule o IMC dos indivíduos A, B e C. Depois classifique-os em peso ideal, acima do peso ou faixa de obesidade. Então nós temos aqui no banner o IMC. Como se calcula a fórmula? Basta você fazer o quê? Pegar o peso e dividir pela altura elevado ao quadrado. Ó. Peso dividido pela altura do indivíduo elevado ao quadrado. Essa é a fórmula que nós utilizamos para determinar o índice de massa corporal de uma determinada pessoa. Certo? Então vamos lá. Segundo a classificação da Organização Mundial de Saúde, os índices de referência são de 18,5
a 24,9 kg por metro quadrado é o peso ideal. De 25 a 29,9 kg por metro quadrado, a pessoa está acima do peso. Acima de 30 kg por metro quadrado, essa pessoa está na faixa de obesidade. Então, de acordo com essa tabela de classificação de cada indivíduo, né? De acordo com o índice de massa corporal, em peso ideal ou acima do peso ou a faixa de obesidade, nós vamos responder da letra A até a letra I, ok? Então vejam bem, letra A. O indivíduo A mede 1,8 metro e pesa 65 quilos. Estou pedindo para você completar qual que é o índice de massa corporal dele. E depois, ele está classificado em qual escala? Peso ideal, acima do peso, ou faixa de obesidade? Então, para você responder a letra A, o que você tem que fazer? Você vai ter que fazer uma divisão, né? Quem que você pega primeiro? Peso sobre altura, né? Então, vai ficar 65 dividido por quanto? Por 1,8 elevado ao quadrado. Então, primeiro você resolve a potência e depois se divide, certo? Então, aí você vai encontrar o quociente desta divisão. Você vai analisar em qual patamar que se encontra, ok? O mesmo você vai fazer com a letra B e a letra C. Letra D. Uma competição de atletismo foi disputada por 3 atletas em 2 baterias. Na primeira bateria, o atleta A percorreu 5.690 metros. O atleta B percorreu 55.900 decímetros. E o atleta C percorreu 5,7 km. Na segunda bateria, o atleta A percorreu 5,72 km. O atleta B percorreu 5.600 metros e o atleta C percorreu 5.699 metros. O vencedor foi aquele que obteve melhor média nas 2 baterias. Qual foi o atleta vencedor? Para você resolver essa situação, primeiramente nós vamos montar um quadro, né, com os nomes do atleta. Então, ó, atleta A, atleta B e atleta C, certo? Aí nós vamos observar também o quê? Que tem primeira bateria, segunda bateria, certo? E agora nós vamos colocar aqui o que eles percorreram, né? Então, a atleta A percorreu o quê? 5.690 metros. O atleta B percorreu 55.900 decímetros. E o atleta C percorreu 5,7 quilômetros. Vejam bem que as unidades são diferentes, metro, decímetro, quilômetro. Então nós vamos ter que colocar na mesma unidade. E a mais adequada aí para nós qual que é? O metro. Então 55.900 decímetros é igual a quantos metros? Volta lá na atividade da semana 1, lá no quadro da explicação e analisa, né? Transformar decímetro para metro. O que eu faço? Vou para a direita ou vou para a esquerda? Eu vou multiplicar por 10 ou eu vou dividir por 10? Certo? Aí você olha lá e faz. O atleta C percorreu 5,7 km. Então, quilômetro para metro.
Veja bem, quilômetro é maior que o metro. Então, no caso, para transformar o quilômetro em metro, você vai ter que multiplicar por quanto? 5,7 vezes quanto? Aí você vai transformar tudo em metro. Segunda bateria, vamos lá. O atleta A percorreu 5,72. O quê? Quilômetros. O atleta B percorreu 5.600 metros. O atleta C percorreu 5.699 metros também. Então vejam bem, a segunda bateria você vai transformar só a primeira lá. Ó. 5,72 km é igual a quantos metros? Então transformando quilômetro para metro, multiplica por quanto mesmo? Por 1.000, né? Então você vai andar com a vírgula 3 casas. Então tem, ó, 1, 2, faltou 1. Então você vai completar com 0. Então você transformou 5.720 metros. Certo? No caso do decímetro, você vai dividir por 10. Então vai dar 5.590 metros. Certo? Então como ficaria essa tabela? Ficaria assim, né? Foi isso que você fez? E agora? Qual foi a pergunta? De acordo com a informação, o vencedor foi aquele que obteve melhor média nas duas baterias. Então, para a gente descobrir o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que adicionar essas medidas, não é isso? Média, são duas baterias, dividir por 2. Quociente melhor, maior no caso aí, né? É o vencedor, certo? Letra E. Ao final da última bateria, o atleta B passou mal e foi atendido pelo médico. Depois dos exames clínicos, o médico receitou um antibiótico de 875 mg por comprimido, 2 vezes ao dia, por um período de 1 semana. Pergunta-se, quantos gramas do antibiótico o atleta B vai consumir até o final do tratamento? E aí? Pensam, analisam, usam o raciocínio. O que nós temos que fazer para responder essa situação? O que vocês deverão fazer? Primeiro, descobrir, né, quantos miligramas ele consome ao dia. Ele toma 2 comprimidos por dia, né? Porque ele toma lá, ó, comprimido de 865 miligramas 2 vezes ao dia. Então a primeira coisa é você pegar 875 miligramas e multiplicar por 2. Aí você vai ter o total por dia, né? É isso? Agora, o tratamento dele é durante 1 semana. Então o resultado que der aqui, ó, você tem que multiplicar por quantos dias? Semana tem quantos dias? 7, né? Aí você vai ter por semana. Não é isso? Aí você vai observar o quê? Quantos miligramas ele consumiu durante o tratamento. Não é isso? Só que ele pediu o quê? Quantos gramas do antibiótico o atleta B vai consumir? Então, de miligramas para grama. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que dividir. Por quanto? Por 10, por 100 ou por 1.000? Então, vamos olhar lá na tabela de classificação. Ok? Aí depois você dá a resposta bonitinho.
Para essa semana são só esses 2 exercícios, essas 2 atividades, né? Então vamos fazer com bastante carinho, com bastante responsabilidade, né? Façam os cálculos, deixem os cálculos registrados no caderno ou na apostila, tá ok? Depois vocês tiram uma foto das atividades e enviem no meu particular pelo WhatsApp, ok? Então, até mais. Tchau, tchau.